Bem, queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos nesse canal web, Pastor Edivaldo, para gravarmos uma videoaula com respeito às lições bíblicas da escola dominical. Com esta aula, vamos gravar as lições bíblicas do segundo trimestre de 2019, as lições de adulto, e o tema deste trimestre vai ser o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. O comentarista das lições deste trimestre é o pastor Elinar Cabral, pastor, conferencista, teólogo e membro da Casa de Letras Emílio Conde. Em primeiro lugar, queremos ressaltar que no decorrer desse trimestre estaremos estudando esse palpitante tema, que será abordado em 13 lições, onde qualquer estudante atencioso, ele vai vislumbrar que a história da salvação tem seu início em Israel, e que a vontade de Deus atingirá seus objetivos, caracterizados pela revelação de uma atividade divina que precede de muito a vontade humana. E terceiro, que os acontecimentos vêm através de Deus, manifestados sob forma da sua palavra, atos da sua eleição e também a conclusão de alianças que ele fez com o seu povo, tudo isso registrados no Antigo Testamento e à luz da sua realização no Novo Testamento. Fica bem claro que o Antigo e o Novo Testamento, eles estão entremeados de uma forma absolutamente inextricável, ou seja, que não se pode dissociar, desembaraçar. É muito parecido como um nó que não se dá para se desfazer. É a atualização do Antigo no Novo Testamento. Manifestamos ainda que são inegáveis os benefícios do estudo desse tema, que ele será uma realidade na vida de muitos cristãos. São revelações de Deus que apontam para o Cristo e a sua igreja, da sua palavra, das boas novas do seu evangelho, seu apelo, suas promessas, onde a igreja e o cristão, eles encontram a base da sua fé, seu culto, suas doutrinas e sua vida. Tudo isso manifestados nas palavras que Jesus Cristo proferiu, onde está registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 24, versículo 44, o Deus encarnado diz: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. E somente assim, de maneira tão pouco especulativa, o conhecimento de Deus se tornou acontecimento em Israel, que se propaga pelo mundo através da sua igreja. E finalmente, ao término do estudo desse salutar tema, veremos a história de Deus com Israel, com as nações e com o mundo, desde a criação do mundo até as últimas coisas, e até o dia em que o reino sobre o mundo for entregue ao Filho do Homem, conforme está registrado no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Isso implica, acima de tudo, a glória de Deus. Deus glorificou-se em cada um dos seus atos, em que a sua doxa, ou seja, o louvor, a exaltação de sua ação, da obra redentora de Cristo, se manifestou de forma perfeitamente clara, e que o acontecimento podia, portanto, ser percebido como um sinal, um verdadeiro milagre. E como está proposto pelo tema e como parte desse verdadeiro milagre, a lição de número 1
ela aborda de forma sistemática e nos responde como foi e por que foi levantado um tabernáculo por Moisés no deserto. O próprio contexto, o contexto histórico, ele vai enfatizar que o tabernáculo foi erguido segundo o modelo que lhe foi mostrado no Monte Sinai pelo próprio Deus, em materializar o seu projeto de se relacionar com o seu povo Israel, e pelo seu interesse amável, gracioso, em revelar ao ser humano e relacionar-se com ele. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala ao povo de Israel que faça uma coleta para mim. Contribuirão com ouro, com prata, com bronze, com tecido de cores específicas, peles de animais, madeiras de acácia, azeite e pedras preciosas. E eles devem erigir para mim um santuário para que eu viva entre eles. Desta feita, o título da lição número 1 é o Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O texto bíblico de referência para o estudo desta lição está registrado no livro do Êxodo, capítulo 25, dos versículos 1 ao versículo 9. O texto áureo é o versículo número 8 desta referência bíblica, que diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. E a verdade prática, ela diz que o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. De primeira mão, um aspecto muito importante do estudo sobre o tabernáculo, um lugar da habitação de Deus, em que o comentarista enfatiza é a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja, que já está seguramente definido sob a leitura e o estudo do Antigo Testamento. Observe que não se pode ler o Antigo Testamento senão como um livro de uma expectativa que se amplifica até tomar dimensões enormes. E observemos que as realidades antigas vão tomando uma significação típica que anuncia antecipadamente realidades novas. Afirmativamente, o tabernáculo é o mais eloquente de todos os tipos dos rituais do Antigo Testamento. Ele é uma prefiguração dos fatos do Novo Testamento. Ele encontra como antitipos da nova aliança não somente Cristo e o cristão, mas também a igreja no seu todo. E o mesmo próprio céu, uma vez que Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, que é uma réplica do verdadeiro, e sim o próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor, conforme registrou o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 24. Fica bem claro, estimado professor ou professora, e você, bom estudante das lições bíblicas, vale lembrar que a epístola escrita aos Hebreus é um dos melhores testemunhos de que a antiga história da salvação ela é totalmente o anúncio e profecia do acontecimento Cristo, tal como relata o Novo Testamento. Vamos no tópico 3, definir de forma um pouco mais sistemática, mais tranquila, mais básica, o que é tipo e antitipo. A divisão da lição propõe, no tópico 1, a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Observemos e atentemos para a aplicação que o projeto de Deus teve origem no céu e foi materializado na terra por meio da parceria com seus filhos, em que ele mesmo assim quis. É o versículo 2 que nos diz, do texto bíblico: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. É interessante, queridos amigos,
notar que quando Deus falou a Moisés para pedir ofertas ao povo para a construção do tabernáculo, falou de ofertas voluntárias. O povo atendeu ao apelo divino transmitido por Moisés e todos abriram mão, abriram seus corações, na verdade, ofertando tudo de valor que eles possuíam. Deveriam fornecer os materiais não com uma taxa imposta a eles, mas voluntariamente, justificando com isso, pelo fato de quem solicitou a oferta foi o próprio Deus, que os tinha enriquecido quando da saída deles do Egito, bem como também pelos empréstimos feitos pelos egípcios e dos despojos. Sendo isso então adequado que os filhos de Israel, em forma de agradecimento, retribuíssem os favores recebidos de Deus. E interessante observarmos que a quantidade de material era tão grande, mais do que necessário para a construção daquele tabernáculo, para executar aquela obra, que Moisés mandou mensageiros por aquele arraial, avisando o povo que não mais era necessário trazer ofertas. Isso vai estar registrado no livro do Êxodo, capítulo 36, versículos 5 a 7. Está bem claro que esse princípio e esse fato deve trazer uma grande lição para o povo de Deus na atualidade. É o que vai discorrer o tópico de número 1. Se cada crente entender que a oferta é parte vital na comunhão com Deus e voluntariamente colocar-se na posição de ofertante, a obra do Senhor será realizada com melhores condições e maior facilidade na expansão do reino de Deus, no que tange aos projetos de evangelização, construções de templos, sustento de obreiros e as necessidades sociais e a outras coisas necessárias. Confirmando que o melhor investimento que podemos fazer dos nossos bens terrenos é honrar a Deus, enaltecendo em nós a voluntariedade, a benevolência e a fidelidade ao Senhor, conforme está sendo sugerido pelo comentarista no tópico 1, subtópico 3. Um maravilhoso entendimento que nós podemos extrair desse princípio de parceria com Deus é o seguinte: Deus não se contentará em proclamar a sua vontade, mas Ele a estabelecerá em seu povo. Das mãos dele vem todo projeto e providência. E quando nós estivermos em sintonia com essa parceria, tudo vai bem em nossas vidas. E, consequentemente, irá bem com a expansão do reino de Deus e da sua igreja. O tópico 2 é a segunda divisão desta lição. Ele traz como tema ou título: o tabernáculo foi um projeto de Deus. Esse ponto faz referência aos versículos 8 e aos versículos 9. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, quando a Bíblia afirma que tudo foi escrito para nosso ensino, foi escrito, conforme Romanos capítulo 15, versículo 4, está se referindo também aos interesses do primeiro templo edificado por Israel, segundo a orientação divina. A tipologia bíblica do modelo do tabernáculo projetado por Deus, ela vai expressar um valor imenso para o nosso conhecimento acerca do plano divino para com a humanidade. O projeto completo do tabernáculo, com os seus números e de medidas, os seus espaços físicos, os compartimentos, as separações por cortinas, os metais, as cores, tem significados espirituais interessantes para nós, quando vistos também em conjunto com outros elementos e também à luz dos ensinos que existem no Novo Testamento. Nós vamos ver depois esses pormenores nas outras lições desse trimestre. São símbolos que vão retratar que o projeto ele é perfeito.
ele é fruto da mente de Deus. O Pai desejava habitar entre os homens e que esse projeto glorioso, como é enfatizado pelo comentarista, só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo. Dessa forma, esses símbolos nos remetem à verdade que os fundamentos da nossa comunhão com Deus são obra perfeita realizada por Jesus. A divisão número 3 desta lição é a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Então, a importância desses aspectos que simbolizam a igreja de Cristo, edificada para a morada de Deus em espírito, conforme o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2, versículo 22 da sua carta dirigida aos Efésios, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse tópico tem como objetivo relacionar o tipo, que é o tabernáculo, com o antitipo, que é a igreja, sendo biblicamente definidos que tipo é sempre o objeto da lição. E o tipo ele é sempre terrestre. É a revelação temporária ou representação que ela é pré-ordenada, pela qual pessoas, eventos ou instituições do Antigo Testamento, eles vêm prefigurar no futuro pessoas, eventos e instituições no Novo Testamento. Nesse caso que estamos estudando é o tabernáculo. Tipos são figuras ou lições pelas quais Deus tem ensinado o seu povo acerca do seu plano redentor. São uma amostra de coisas vindouras e não a verdadeira imagem dessas coisas, conforme Paulo escreveu à igreja de Colossenses, capítulo 2, versículo 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Em Hebreus também, o escritor dos Hebreus deixou relatado, capítulo 8, versículo 5, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Então, os tipos servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Isso confirma que todo o sistema mosaico, por exemplo, foi como um jardim de infância no qual o povo de Deus foi educado nas coisas divinas e ensinadas a ver assim a realidade das coisas futuras. As coisas verdadeiras é o antitipo, verdadeira figura. Pedro deixou registrado na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 21, quando fala a respeito de Jesus, que também como a verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma consciência boa para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Isto é o cumprimento daquilo que se havia predito, desde que o tipo e o antitipo necessitam ser pré-ordenados como parte de um plano divino, profeticamente um plano divino. Pelo menos 2 ou 3 referências do tipo e antitipo é necessário ver na Bíblia. Eles não podem ser escolhidos pelo homem. Tipo e antitipo não são escolhidos pelo homem. O apóstolo Paulo, nos seus estudos, na sua relação com Deus e comunhão com Deus, foi inspirado a escrever na sua segunda carta, escrita a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, enaltecendo essa verdade. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Essa é a verdade que nós obtivemos do tipo e antitipo que estão registrados na Bíblia Sagrada. Para nossa conclusão, eu quero que você relembre que a lição tem como objetivo levar o aluno à compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja.
Eu vou fazer uso aqui de uma analogia feita pelo pastor Abraão de Almeida, é um escritor, teólogo brasileiro, e ele fez um comentário tipificando aqui o tabernáculo, a igreja, sobre a caminhada do cristão. O texto, como referência, é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o amor. E ele faz então uma referência, uma tipologia do cristão no pátio. Primeiramente, como cristão no pátio, representado a fé. Significa que o pecador aposta-se da primeira das três maiores virtudes do cristianismo, que é a fé, ao adentrar o átrio do tabernáculo. E o apóstolo Paulo registra que esse acesso é pela fé, conforme ele deixou registrado na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja a beleza aqui no versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, no pátio, referencia aqui o pastor Abraão, o crente conhece Jesus como seu Salvador e assim ele passa a estar em comunhão com Cristo, o que significa ter a sua justificação pela fé, também de acordo com o registro bíblico, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nessa primeira fase do seu crescimento, o crente é como criança, é instável, inexperiente e vive ainda nos rudimentos da fé, precisando do leite racional, não falsificado, para o bom crescimento, também conforme Pedro deixou registrado na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 e versículo 2. Nessa caminhada, então, o cristão e o tabernáculo ele continua caminhando. E o cristão vai para o lugar santo, cristão no lugar santo, representado aqui pela esperança, conforme o salmista escreveu no Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar e fortalecer é uma qualidade do cristão que está no lugar santo, vem a sua santificação. Dessa forma, em sua caminhada ao lugar santo, o crente deixa para trás o altar do holocausto e a pia de bronze, e ele transpõe o segundo véu e penetra no santuário, entrando assim na segunda dimensão espiritual. Esse segundo véu corresponde à segunda maior virtude do cristão, que é a esperança. Conforme Paulo também deixou registrado na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então, tendo por fundamento o próprio Deus, ela não pode decepcionar ou confundir. Quem tem a esperança dada por Deus, essa esperança não pode decepcionar ou confundir o crente. É um momento de esperar e fortalecer-se no Senhor, não depender de si próprio. Uma vez que Deus mesmo, segundo as suas muitas misericórdias, para si mesmo regenerou-nos e pelo seu poder e verdade também mantém firme suas fiéis promessas que estão consignadas nas Escrituras. Conforme Paulo também escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 5, diz assim:
Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Dessa forma, no santuário, o crente é espiritualmente jovem e, como tal, ele é forte, vencedor, possui uma inabalável esperança em Jesus Cristo. Prosseguindo essa caminhada cristã e a caminhada do cristão, o cristão no lugar santíssimo. Faz-se referência aqui ao amor. Segundo a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então essa terceira divisão do tabernáculo corresponde à terceira e maior dimensão do nosso desenvolvimento espiritual. No lugar santíssimo, o crente recebe Jesus como Senhor da sua vida, submete-se ao seu pleno senhorio. Lá no átrio, ele recebe Jesus como seu Salvador. Agora, no lugar santíssimo, ele recebe Jesus como seu Senhor. Então, nesse estágio espiritual, o crente não é mais uma criança, nem mais um jovem, mas é um adulto. E dessa forma, o seu conhecimento de Jesus já está bastante ampliado. Ele conhece agora como o seu supremo pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, no lugar santo dos santos, o crente possui tanto o Espírito Santo, Jesus e o Pai, conforme as palavras proferidas por Jesus e registradas por João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Sendo dessa forma iluminado pela palavra, que o enche de virtude, e a virtude que é do Espírito Santo, e também da glória de Deus. Paulo escreveu à igreja de Colossenses, no capítulo 1, versículo 11, versículo 12, a fim de que permaneça, ou seja, a fim de que na presença de Deus, possuindo uma vida abundante em fé, esperança e amor em caridade. Por fim, o tabernáculo são símbolos dessa obra redentora de Cristo na vida de todo aquele que nele crê. Tabernáculo, a lição número 1, é um lugar da habitação de Deus. E a igreja é o tabernáculo espiritual onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente, conforme Efésios capítulo 2, versículo 22. Atente, aplique esse estudo nas próximas lições que serão estudadas, que serão editadas também por esse canal, e você será muitíssimamente abençoado. Portanto, tabernáculo, lugar da habitação de Deus, que possamos nos deliciar, crescermos espiritualmente com essas lições desse trimestre, que vem fazer com que o cristão, ele cresça em fé, esperança e amor, aguardando a divina promessa de que um dia esse templo carnal vai se desfazer e receberemos um corpo, um templo imortal, incorruptível das mãos do Senhor, que está guardado lá no céu para nós. Somos um tipo, mas há um antitipo nos aguardando para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, que nós possamos viver essas verdades para a glória do nome do Senhor. Amém. Deus abençoe.